Irmãos, que privilégio poder repartir um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Quero agradecer a pastora Priscila, ela seria a pregadora de hoje, nesta hora, mas a pastora Priscila precisou viajar com uma familiar, creio que a Salvador, e isto impossibilitou de estar trazendo a palavra para os nossos corações. Obrigado, pastor, também, que assentiu com esta mudança, e por isso estamos aqui diante dos irmãos. Nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais 2025, e é um privilégio muito grande ser pai, ao passo que é uma responsabilidade muito grande ser exemplo, porque uma palestra pode agradar, mas o exemplo arrasta. Hoje minha filha, a pastora Joyce, me convidou para almoçar lá na casa dela, juntamente com meu filho Wagner, com a filha Raquel, e eu estava descansando um pouquinho à tarde, lá depois do almoço, e vi lá 3 moedas de R$1. E Joyce disse: é o dízimo do João Bernardo. Ele vai juntando ali as moedas do dízimo. E eu me reportei às minhas crianças ainda bem pequenas. Na igreja, naquela época, nós tínhamos o nosso envelope individual de dízimo. Então, eu tinha o meu envelope, minha esposa envelope, e mais 3 envelopes. Joyce, Wagner e Raquel. Então, nós dividíamos o nosso dízimo, 100%, 35% para mim, 35% para minha esposa, 10% para um, 10% para outro, e fechávamos 100%. Ninguém podia dizer que não era dizimista. E a cada mês, um ia lá na frente entregar os envelopes, né? Então, isso foi criando um hábito salutar, abençoador, porque Jacó aprendeu a dizimar com seu avô, Abraão. Quando Abraão voltou daquela batalha vitoriosa, separou o dízimo e entregou ao rei de Jerusalém, de Salém, chamado Melquisedeque. E veja como isso passou para o Isaac e depois passou para o Jacó. Jacó, quando viajou compulsoriamente para a terra dos familiares de Dona Rebeca, ele, num determinado momento, escureceu e ele teve que dormir, e ele arranjou uma pedra, um tijolo, e serviu ali, por certo, colocou algum pano ali em cima, e foi o travesseiro dele. E ali ele teve uma visão da parte de Deus, de uma escada que unia a terra ao céu, e os anjos desciam e subiam, e ele depois disse: se o Senhor me abençoar nesta empreitada, eu darei o dízimo. Com quem que Jacó aprendeu esta questão? Com o seu avô, Abraão. E interessante que bem antes de existir Moisés, bem antes da lei, bem antes da tribo de Levi, os levitas, muito antes da lei, Deus já tinha ensinado a Abraão esta questão da manutenção da sua obra. Mas não é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, não. O Espírito Santo vai nos dirigindo e nós vamos tocando em alguns pontos. Nesta noite, eu quero falar aos irmãos sobre o que seu pai poderá falar sobre você. O que seu pai poderá falar sobre você quando envelhecer? Ou eu fico aqui. O que seu pai poderá falar sobre você? E eu quero ler com os irmãos alguns versículos antes da gente entrar
nestas considerações, o que o seu pai poderá falar sobre você. Hoje é o Dia dos Pais. Com certeza nós, filhos, nos lembramos de muitas coisas que os nossos pais nos falaram. Hoje é um dia em que a gente viaja no tempo. Por exemplo, meu pai era um homem simples, seu Floriano Bernardo. Por que Floriano? Porque ele nasceu em 1929, e aí em 1904, 1905, nós tivemos um presidente chamado Floriano Peixoto, e o Floriano estava na crista da onda, todo mundo queria botar o nome do seu filho do nome do presidente, e ele foi realmente um presidente extraordinário, o Marechal de Ferro, aquele que segurou a transição do Império para a República e para o estabelecimento da República Federativa do Brasil. Mas meu pai, uma vez, um homem simples, um homem que começou sua vida como agricultor, e até os meus 8 anos ele manteve a família como agricultor, plantando, colhendo, fazendo escambo de produtos que ele colhia com aqueles que ele não colhia, e assim foi o início da nossa vida. E nós viemos para o Rio de Janeiro em 1956, e meu pai, um homem muito trabalhador, ele foi procurar trabalho. E ele trabalhou no metrô, na construção do metrô, aqui foi operário aqui do metrô, creio que aqui da Glória, ou melhor, da Cinelândia, enfim, trabalhou naquela obra ali. Depois foi trabalhar em outras firmas e nunca ganhou muito dinheiro, mas sempre nós o vimos trabalhando. E ele nunca me precisou mandar trabalhar, e nunca eu precisei mandar meu filho Wagner trabalhar, porque os filhos, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, os filhos estão nos observando, não é? O nosso discurso e a nossa prática, aquilo que a gente faz. E isso realmente é o que fica marcado. Mais uma vez ele disse para minha mãe o seguinte: o Heraldo gasta o dinheiro dele todo em livros. Como o livro não era coisa muito importante para ele, né? De alguma forma foi uma certa crítica que ele fez. Mas eu continuei comprando livro, porque livro tem sido a minha paixão ao longo de toda a nossa vida. O primeiro texto é Êxodo capítulo 20, versículo 12. É um texto muito conhecido nosso, porque está aí dentro dos 10 mandamentos, e o versículo de número 12 diz, eu estou lendo hoje na Nova Bíblia Viva, da Mundo Cristão. Nova Bíblia Viva da Mundo Cristão. Honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. O próximo versículo, que eu gostaria que nós pudéssemos tê-lo aqui na tela, Provérbios capítulo 13, versículo 1. Provérbios capítulo 13, versículo 1. Este texto nos fala dos filhos. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio atende à instrução do pai. Então, quem ouve a instrução do pai e mãe é sábio, mas o escarnecedor, o que leva as coisas sem discernir, o escarnecedor não ouve a repreensão.
É interessante essa palavra repreensão hoje, porque os pais pararam de repreender, a maioria dos pais parou de repreender os seus filhos. E os filhos precisam ouvir também não. Não também é resposta. Em nossa casa, nós dizíamos para as nossas crianças, quando pequenas, não também é resposta, porque os filhos só querem receber o sim. E às vezes as ovelhas também só querem ouvir o sim, as palavras de entusiasmo, as palavras de ânimo, as palavras que nos colocam para cima, mas muitas vezes nós não queremos ouvir a repreensão que vai nos colocar no prumo. Às vezes os filhos, como uma árvore, um caule tenro, quer se entortar e é necessário colocá-lo no prumo. E isto vem com a repreensão e com amor também. Provérbios 10, versículo 1. Provérbios 10, versículo 1 é outro versículo muito importante para nós nos lembrarmos neste dia. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho sábio alegra a seu pai. E como alegra? E como alegra? Ver um filho já adulto, já com a sua família, é para o pai uma satisfação enorme. Valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena ter conseguido dormir pouco para trabalhar mais, porque eu estou vendo o resultado de todo este investimento que eu fiz no meu filho e na minha filha. Então essa é uma satisfação enorme que os pais têm. Nós vamos, queridos, ler mais um outro texto, e este está em Gênesis, capítulo 50, versículos 1 e 2, que fala de um pai, que eu vou me deter nele durante os minutos desta mensagem aos irmãos e à igreja que está participando deste culto através do YouTube e através da internet. Há uma igreja aqui, física, e há uma igreja virtual. E nesses versículos 1 e 2 de 50, Gênesis 50, nós lemos assim: José atirou-se sobre seu pai. Eu gostei muito desse verbo, porque quando o seu pai deu o último suspiro, José se lançou sobre o pai. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Eu vejo nesse texto tanta emoção, tanta gratidão, tanto reconhecimento. O texto nos diz que ele se atirou sobre o pai. José se atirou sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordens a seus servos, aos que eram médicos. Os médicos eram servos de José, estavam sob as ordens do filho deste homem que acabara de falecer, para embalsamarem seu pai, e os médicos embalsamaram o corpo de Israel. O processo de embalsamamento levou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. Queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por estes momentos preciosos na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, por esta narrativa bíblica
inspirada, que tem atravessado os milênios, tem atravessado os séculos e chega a esse Dia dos Pais 2025 com lições tão preciosas para o nosso coração. Pai, nós queremos te louvar pela vida dos nossos pais. Muitos pais de filhos que aqui estão, já estão contigo na eternidade. Nós te louvamos pelas suas vidas, pelos seus exemplos. E nós queremos, Pai, te suplicar que nos ajudes a sermos pais autênticos, pais verdadeiros, pais sinceros, pais amorosos, pais à semelhança de José, que se lança sobre o seu pai, sobre o corpo do seu pai, inerte, sem vida agora. Espírito Santo, conduz-nos nesta mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Há um ano mais ou menos, os telejornais veicularam uma matéria de um pai, creio que na cidade de Salvador, de um pai que chegou à delegacia onde seu filho estava preso pelo roubo de um celular num ônibus. E o pai chegou ali naquela delegacia, olhou para o filho e disse: meu filho, eu te falei tantas vezes, meu filho, você precisa ser um homem. E aquele pai ali, chorando, diante daquela realidade do filho preso, que ele tinha advertido já tantas vezes pelo roubo de um celular de alguém em um ônibus. Muitas vezes o pai é um homem viciado em álcool, viciado em drogas. E este homem tem filhos. E muitos desses filhos tomam a seguinte decisão: eu não vou ser como meu pai é. Eu não quero esta vida que o meu pai tem. Mas há filhos que têm pais viciados no álcool que também vão por esse caminho. Há pais que são adúlteros, trazendo grandes dores dentro da família, a esposa. Filhos tomam a decisão: eu não vou ser como meu pai. Eu não vou fazer essas coisas. Mas há filhos que vão pelo caminho do pai. Tem um amigo que comprou uma pousada em Cachoeira de Macacu. E o dono daquela pousada praticamente forçou o meu amigo a comprar a pousada dele. O rio Macacu passa dentro dessa pousada. Tem até uma ilha no meio do rio Macacu, que tem uma pontezinha que passa da beirada do rio lá para a ilha, lá no meio. Por que meu amigo comprou essa pousada? O pai estava no primeiro andar, no segundo andar estavam dois filhos discutindo: essa pousada vai ser minha, essa pousada não vai ser tua não, eu quero isso aqui e tal. E o pai escutando, o pai vivinho lá embaixo, escutando os dois filhos discutindo a respeito daquele patrimônio. O pai tomou a seguinte decisão: eu vou vender esta pousada e vou fazer com o dinheiro o que eu quiser. Eles já estão brigando antes de eu morrer. E procurou esse meu amigo e disse: eu quero vender essa pousada, eu quero tanto. Eu disse: mas eu não tenho esse dinheiro. Você não tem uns carros que eu pudesse dar comentário? Meu amigo tinha 3 carros na época. Deu os carros, deu mais uma entrada e comprou aquela pousada. Por quê? Porque um pai se sentiu indignado com os filhos brigando pela herança antes dele falecer.
Então, queridos, há tantas histórias, há tantas coisas que nós temos ouvido do relacionamento pai e filho, filho e pais, tantas coisas positivas, alegres, maravilhosas, quantas coisas também muito ruins, muito ruins. No capítulo 49 de Gênesis, nós vamos encontrar aqui um pai que reúne os seus filhos para lhes falar algo. Jacó, ele foi pai de 12 filhos e uma filha chamada Diná. Jacó foi para o Egito quando ele tinha 130 anos e ele passou 17 anos no Egito. Então ele faleceu com 147 anos. E nos momentos finais ele quis a família toda reunida, porque ele queria falar para os seus filhos naqueles momentos finais. E eu quero destacar, queridos, o que é que esse pai chamado Jacó, deste homem que começou a sua vida, começou mal, mas terminou muito bem. Enquanto Salomão começou muito bem, terminou muito mal, Jacó começou com grandes conflitos, mas agora com 147 anos, tem 12 filhos diante dele, e ele tem algo para falar a esses filhos. E os irmãos estejam tranquilos que eu não vou falar sobre os 12, eu só vou falar sobre 4, rapidinho, o que Jacó disse para os seus filhos. Primeiramente, o que é que ele falou para Rúben? Rúben era o filho primogênito. O que é que ele falou para Rúben? Está aqui nos versículos 3 e 4. Rúben, você é o meu filho mais velho. Você é a expressão da minha força. O primeiro fruto da minha vitalidade. Filho primogênito. Primogênito é a menina, não é? Você é superior em nobreza, superior em poder. Você é arrojado como as águas. Entretanto, entretanto, o Jacó nunca se esqueceu de algo que o seu primogênito fez. Creio que Jacó já o tinha perdoado, porque perdão é uma coisa, irmãos, memória é outra. O que está aqui no nosso HD não apaga, não dói mais, não mexe mais conosco. Se alguma coisa ainda mexe com você, é porque não está perdoado direito. Porque perdoar é não levantar mais a questão. Enquanto você levanta a questão, mas você fez isso, mas você fez aquilo, não está curado, não está sarado. O que é que o Rúben fez? Ele teve um relacionamento com uma das esposas de Jacó. Creio que o nome dela é Bila. Diz aqui o versículo de número 4: você é arrojado com as águas, entretanto não será o mais importante. Você perdeu a bênção, porque pecou na cama de seu pai. Você desonrou o leito de seu pai. O que é que seu pai vai falar de você? O que é que seu pai poderá falar sobre você?
Agora, o que este pai chamado Jacó tinha para falar com Judá? Está nos versículos 8 a 12. Diz assim: Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão destruirá os seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Meu filho, você pegou sua presa e depois subiu vitorioso. Inclina-se e deita-se como leão e como a leoa. Será que alguém tem coragem de despertá-lo? Ninguém tirará o cetro dele até que venha aquele a quem pertence. Na outra tradução, Siló. E os povos lhe obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho a uma videira, na melhor videira que encontrar. Lavará as suas roupas no vinho e sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes branqueados pelo leite. Olha que coisas maravilhosas este pai, nos momentos finais da sua vida, está dizendo para ajudar. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, vem desta tribo. Embora, lendo sobre Judá, nós encontramos que em certo momento Judá saiu de casa e foi se misturar com os cananitas e casou-se com uma mulher, filha de um cananita, e os seus 2 filhos, eles morreram, o Senhor os fez morrer, e há uma personagem chamada Tamar, e Judá está nesse rolo aí, mas a graça maravilhosa do Senhor envolveu a vida de Judá, como a graça maravilhosa do Senhor tem envolvido as nossas vidas, não é, irmãos? Quando tudo parece que vai degringolar, vem a boa mão de Deus e nos arrasta e nos traz para perto do seu coração. Quantas vezes, em relação aos nossos filhos, às suas fases de adolescência, juventude, de namoro, às vezes escolhem muito aquém das nossas expectativas. Essa é uma dor dos pais, não é? Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque não quero mexer com o coração de ninguém. Mas, às vezes, as expectativas são frustradas. Não é possível. Eu investi tanto. Mas vem a boa mão de Deus e afasta o que não é bom e ficamos com aquilo que é bom. Palavras maravilhosas essas deste pai para Judá. Mas eu falo rapidamente sobre 2 irmãos, Simeão e Levi. Simeão e Levi. Jacó vinha com o seu grupo lá de Padã Arã, lá da Mesopotâmia, vinha voltando com medo enorme do seu irmão Esaú. E chegaram para ele e disseram: Esaú está vindo com 400 homens aí. Olha que notícia boa, irmãos. O indivíduo está voltando para a terra onde seu irmão mora, onde ele fez lá umas trapaças com o irmão, e agora alguém diz: ele está vindo só com 400 homens aí. E aí nós conhecemos a história de que todos atravessaram, menos Jacó, e no atravessar o val do Jaboque, o anjo de Deus apareceu e ele se agarrou com o anjo, e o anjo queria ir embora e ele não deixou, agarrado com o anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares. E aí os assembleanos fazem aquela música que Jacó lutou com o anjo, e lutou com o anjo, e lutou com o anjo, não é? E aí, muito interessante isso aí.
E quando eles chegaram num lugar chamado Sicar, Sicar também era o nome de um filho de um homem chamado Amor. E quando Tamar foi dar um passeio pelo shopping, esse camarada chamado Siquém, uau, totalmente diferente, muito mais bonita do que as cananitas e tal, e avançou o sinal. Avançou o sinal, trouxe uma situação muito desagradável, e quando a família toda tomou conhecimento, esses dois irmãos aqui, Simeão e Levi, disseram: não, é ruim que isso vai ficar assim. O que esse camarada fez com a nossa irmã? Estão pensando que a nossa irmã é uma prostituta? E aí armaram a situação de circuncisão. Se todos os homens se circuncidarem, vão ser iguais a nós, e nós vamos poder ceder as nossas irmãs para que vocês se casem com elas, vocês vão se casar com... Enfim, nós vamos ficar misturados. Mas no terceiro dia da cirurgia da circuncisão, em que os homens sentiam a maior dor, Simeão e Levi, com as suas espadas bem afiadas, mataram todos os homens daquele acampamento de Siquém, e além disso, aleijaram os touros, jarretaram. Vocês podem ver, a gente lê, não sabe o que é jarretaram, mutilaram, cortaram o tendão da perna dos touros. Olha que maldade, além de matar os homens, ainda mutilaram os animais. E quando Jacó tomou conhecimento disso, ele disse: mas como vocês fizeram uma coisa dessa? Nós somos um grupo pequeno, olha esses povos todos que moram aqui ao redor, eles vão nos matar, eles vão nos exterminar. Como vocês fizeram uma coisa dessa? Mas Deus teve misericórdia de Jacó, do seu grupo, e as nações vizinhas ali, Deus fê-los ter medo do pequeno grupo de Jacó. E eles foram para uma outra região. E esse pai, o que seu pai poderá falar sobre você? O que é que o pai falou aqui para Simeão e Levi? Está nos versículos 5 e 7. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 5 e 7 a 7. Simeão e Levi são irmãos, usam a espada para a violência. Quantos pais estão chorando hoje porque seus filhos assassinaram alguém, o filho está preso? Não estarei presente nos seus planos. Há pais que dizem para os filhos: eu não estou nessas coisas erradas que você está fazendo, você está envergonhando o meu nome. Não estarei presente nos seus planos, nem participarei das suas reuniões, porque não controlaram a sua fúria. Irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a gente fica furioso, mas não precisa pegar um revólver para dar tiro em todo mundo. E saíram matando homens e mutilaram touros, touros. Maldita seja a sua fúria, pois essa violência, e a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei na terra de Jacó e os dispersarei em Israel. E por último, o que este pai chamado Jacó fala para José? São mais versículos, do 22 ao 26. Jacó tem tanta coisa boa para falar sobre José. Que nós pais possamos ter tanta coisa boa para falar sobre os nossos filhos. Eu fico imaginando lá em Brasília, a mamãe, sua mamãe, minha filha está no Rio de Janeiro,
A minha filha faz isso, faz aquilo e tal, é da igreja de Laranjeiras e tal, e participa de concertos aqui, ali, acolá. É a alegria de uma mãe. Vejam então, 22 a 26, o que este pai está falando. É algo realmente maravilhoso. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero próximo à fonte. Então tem água próxima à raiz, cujos galhos se estendem sobre um muro. Os arqueiros lhe deram amargura, atirando flechas que o aborreciam, mas o seu arco permanece firme e os seus braços são fortes pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos da fertilidade e da maternidade. As bênçãos de seu pai serão maiores do que as bênçãos de meus antepassados, até os limites dos montes eternos. Quanta coisa linda, quanta coisa maravilhosa. Este jovem, ele tinha 17 anos quando os seus irmãos, com inveja dele, o jogaram num poço, o colocaram numa cisterna sem água. E Rúben deu uma ideia: não vamos deixá-lo lá não. Vamos tentar vou tentar tirá-lo de lá. Mas os outros irmãos disseram: não, está vindo uma caravana de midianitas aí, vamos fazer um troco nele, vamos vendê-lo por dinheiro. E nisto ele é um tipo de Jesus. Jesus, ele foi vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas. E o processo começou nos 17, nos 17 ele estava no buraco. E aos 30 ele estava ao lado de Faraó como o seu homem mais importante. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus que faz isto. Só Deus faz isto. Agora, tanto eu quanto você precisamos ter sabedoria, persistência para segurar o tranco. Segura o tranco. Durante 17 anos, tanta coisa ruim acontecia. Talvez coisas ruins estejam acontecendo com você. Não estou entendendo. Eu sou serva de Deus, sou servo de Deus, sou da igreja, eu participo, eu sou dizimista. Por que está acontecendo tanta coisa comigo? Você está no processo. Eu estou no processo. Deus está trabalhando conosco. Deus está nos aperfeiçoando. Deus está burilando. Deus está nos santificando. Isso realmente é maravilhoso. Eu termino, queridos. Filhos, melhorem as atitudes para que seus pais possam se alegrar e se orgulhar de você e lhes abençoar. Filhos, melhorem as atitudes para que os seus pais possam se alegrar e se orgulhar de vocês. Que Deus possa aplicar esta palavra ao nosso coração e que este Dia dos Pais 2025 seja realmente um marco muito importante para a honra, para a glória do Senhor. Pastor Eliezer